Olá pessoal, tudo bem com vocês? Quem não me conhece, me chamo Malu Alves, sou psicóloga e terapeuta integrativa. Hoje aqui no canal Falando Sobre Você, eu quero conversar um pouquinho a respeito da diferença entre três sentimentos: rejeição, abandono e desprezo. Quais são as diferenças existentes entre esses três sentimentos? Eles andam muito juntos, mas eles têm a sua diferença. No caso da rejeição, é um sentimento de que você não é valorizado, não tem um interesse a respeito de você em grupos, sejam grupos de escola, de trabalho ou grupos familiares. É como se aquilo que você tem a oferecer não fosse o suficiente para que as pessoas estivessem interessadas, quisessem te ouvir, quisessem a tua companhia. A rejeição, ela pode acontecer desde que você é criança, no ambiente familiar, como, por exemplo, pais que são narcisistas ou são borderline, eles têm uma certa rejeição ao filho, eles não dão aquela importância que uma criança necessita para se desenvolver. Então há um sentimento de rejeição em relação a essa criança. Ela se sente deixada de lado, não tendo importância em relação ao interesse dos seus pais. Pode também ter a rejeição na escola, que nós conhecemos como bullying, por exemplo. O bullying é uma rejeição. Aquela pessoa é deixada de lado e muitas vezes até agredida fisicamente. Mas o ser deixado de lado, o bullying também não precisa ser só agressão física, mas é através de palavras e de comportamento. Ou seja, a criança é deixada de lado, se faz um grupinho de trabalho e aquela criança não é chamada. Se faz um passeio e aquela criança não é chamada. Se faz uma festinha de aniversário entre os colegas e aquela criança não é chamada. Então, isso desperta um sentimento de rejeição. E o bullying é muito isso, é rejeitar o outro. Né? Então, a rejeição também pode acontecer na fase adulta. Relações de amizade, relações amorosas, onde uma pessoa não quer mais saber da outra, então começa a rejeitar, ou seja, começa a não ter interesse pelas suas coisas, por aquilo que ela tem a dizer, ou aquilo que ela traz de novidade, ou a sua relação do dia a dia. Então, o sentimento de rejeição é isso, é a pessoa ter aquele sentimento de que o que ela tem a oferecer, seja pensamento, seja ideias, seja palavras, seja a sua própria presença, não tem mais valor ou nunca teve em relação a outras pessoas. O abandono é o ato, né, de deixar a outra pessoa literalmente de lado. Né? A pessoa que se sente abandonada é aquela pessoa que se sente deixada, se sente não fazendo parte, mas literalmente sendo colocada de lado. Enquanto a rejeição pode ser uma coisa subjetiva, a pessoa pode imaginar que aquilo está acontecendo, o abandono é concreto. Existem em famílias crianças que são abandonadas por pais, são abandonadas dentro de casa, são abandonadas na escola, são abandonadas na rua. E existem pessoas idosas que são abandonadas por filhos, que são abandonadas por outras pessoas da família. É o deixar literalmente de lado, é o não fazer mais parte, não querer mais aquele indivíduo, aquele ser junto. Então, o abandono dá uma dor, um sofrimento muito grande, porque aquilo que se é e aquilo que se construiu não tem valor nenhum. O abandono diz: você não serve, você não tem motivos de estar aqui. Então, é um sentimento que destrói muito por dentro,
a pessoa vai perdendo a sua autoestima, vai perdendo a sua valorização. Então, a rejeição, ela acaba levando, de alguma forma, a um sentimento de abandono. A pessoa que se sente abandonada se sente rejeitada, porque o abandono é uma coisa mais concreta, mais visível. Eu fiquei para trás, o outro foi, eu fiquei para trás. Mas se houve esse ato é porque já havia uma rejeição, eu já estava sendo rejeitado antes. Então é um sentimento que leva a outro. Geralmente, crianças com famílias negligentes, famílias que têm uma estrutura muito egóica, onde os pais são muito voltados para si mesmos, sofrem da rejeição e sofrem do abandono. Seja esse abandono concreto, seja esse abandono do dia a dia, que vai resultar mais tarde num adulto com medos, com receios, com baixa autoestima, com uma desvalorização da sua imagem, daquilo que é, de uma forma muito grande. Por último, nós temos o desprezo. Né? O desprezo é um sentimento muito pesado, muito negativo. É quando se sente pelo outro um sentimento de onde ocorre um peso de valorização, onde o outro perde o seu valor, o outro deixa de ser importante, o outro se torna inferior àquilo que que tem de expectativa. E ele vem carregado de uma repulsa, de um nojo, de um não querer estar junto de maneira nenhuma, de não querer compartilhar nada de maneira nenhuma. Então, o desprezo, ele é um sentimento que destrói o outro, né? É um sentimento de você não serve para estar aqui, você não serve para estar comigo, você não tem nada para me trazer de bom, então eu te desprezo, eu te elimino totalmente da minha existência, da minha vida. Então, o desprezo é um sentimento mais denso, mais pesado, onde se está lidando com valores, com princípios, né? O outro não serve mais, ou nunca serviu. O desprezo, ele vem carregado com expressões, né? Uma pessoa que está desprezando a outra, ela tem uma expressão mais pesada. Então, são sentimentos, tanto rejeição, abandono, desprezo, são sentimentos muito densos que se vive ao longo da vida, que se quando vivencia na infância qualquer um desses sentimentos ou todos juntos, a pessoa vai carregando para sua estrutura emocional uma menos-valia muito grande, né? Uma autoestima muito atacada, muito abalada. A pessoa perde o valor de si mesmo, ela se desacredita, ela tenta agradar as pessoas de todas as maneiras para não ser rejeitada, para não ser abandonada, para não ser desprezada. Então isso desenvolve numa pessoa uma necessidade muito grande de sempre suprir alguma coisa no outro e não em si, porque o seu vazio, o seu medo é muito grande, então ela se descaracteriza e ela tenta ao máximo fazer pelo outro alguma coisa que agrade para ser aceita. E se nós formos pensar, né, nos transtornos de personalidade que a gente vem conversando há bastante tempo, nós observamos nos borderline
principalmente, esse sentimento, esse medo, esse pânico, esse pavor, esse desespero de serem rejeitados e serem abandonados. E então isso eles carregam desde criança. A sua criação foi muito dentro disso, dentro do desprezo, dentro do abandono, dentro da rejeição. Então, o cuidado que tem que se ter ao lidar com a criação das crianças, porque esses sentimentos são muito fortes e eles aqui vão levar para a vida adulta características que podem ser muito prejudiciais para a sua personalidade. Então, gente, rejeição, abandono e desprezo acabam se misturando e muitas vezes a gente não consegue nem identificar muito bem qual é uma e qual é outra. Mas é importante a gente cuidar as relações que nós mantemos, como nós lidamos com as outras pessoas e como as outras pessoas lidam conosco. Nós precisamos avaliar sempre a necessidade de rejeição, a necessidade de abandono, a necessidade de desprezo. Se a gente conclui que não é necessário isso em uma relação, então a gente se afasta dessas pessoas que estão trazendo para nós esse tipo de sentimento, porque eles são extremamente destrutivos. E quem vivenciou isso, busque uma ajuda terapêutica, porque é necessário trabalhar a sua essência, é necessário trabalhar os seus sentimentos para aliviar essas sensações que são muito pesadas e totalmente desnecessárias. Bom, gente, é muito assunto, a gente tem muita coisa para falar a respeito disso. Esses assuntos vão surgir em outros vídeos sobre outras questões. Como eu falei antes, nos vídeos aí sobre borderline, isso é muito falado. Quem quiser tem uma playlist a respeito do transtorno de personalidade borderline, nós vamos ver que esses sentimentos estão muito lá. Quem gostou do assunto, por favor, dê o seu like, dê o seu joinha. Não assinou o canal ainda? Assine. Isso faz com que o canal cresça cada vez mais. Comente, faça algum comentário sobre esses assuntos. Compartilhem com os seus amigos, parentes, com todos aqueles que vocês acreditem que precisam ouvir um pouquinho a respeito desses sentimentos. Muito obrigada. Até aqui e até o próximo vídeo.